Graça e paz, igreja. Sabia que o tempo era de Kátia, né? Nome pouco importa a gente morar lá na glória, né? Pronto. Amém. Dia teu nome vai ser mudado. É verdade. Amém. Eu queria agradecer a Deus primeiramente, e depois a apóstolo, a vocês, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Foi difícil estar aqui de novo, mas nós conseguimos, né? E eu quero dizer, olha, quando fala que a mulher, ninguém pode calar a mulher, hoje eu acredito, porque eu estou com vários pontos na boca e eu estou aqui falando com vocês. Eu falei para o Senhor, Senhor, me capacita. Eu quero ir lá, porque faz tempo que eu estava para vir aqui e eu não conseguia vir. Cada semana que eu queria vir, acontecia alguma coisa. Aí dessa vez eu falei, não, Senhor, dessa vez eu vou pelo impossível. Eu vou com a boca costurada mesmo e o Senhor vai me usar. Em nome de Jesus, amém? Quero agradecer também pelas orações, né, do grupo. Muito obrigada. Hoje ainda não escutei, não sei quem fez oração, mas vou escutar ainda, porque meu dia hoje foi muito corrido. Mas quero agradecer cada palavra, cada oração, tem abençoado a minha vida. Cada palavra e é tão lindo, porque cada pessoa que recebe um versículo do Senhor, o Senhor fala com ela de uma certa forma. Às vezes a gente leu aquele versículo tantas vezes, mas o Senhor não falou com a gente daquela forma. Então é maravilhoso a forma do Senhor, né? De falar, e tem abençoado muito a minha vida e da minha família. Então que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos abrir aí a palavra. Tem mais demora? Dá licença um pouco. Aí sim, né, Pedrão? Ei, cuidado com ela, hein, agora essa coluna ficou no lugar. Agora é a boca costurada e a coluna torta. Amém. Abram aí, gente. Em Marcos 8, 14. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem cuidado do seu povo. O Senhor tem nos livrado do mal. O Senhor tem falado a cada dia mais com cada um de nós. Tem nos dado a direção. Hoje não vai ser diferente. Amém? Amém. Depois eu deixo que eu vou assinar lá para minha imagem aparecer. Depois... Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser o pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem o coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não
entre no povoado. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a palavra que o Senhor me deu, Senhor. Usa a vida da tua serva, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus, que caia todo o meu eu, Senhor, e que o teu Santo Espírito tome a minha boca, Pai. E fala conosco segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você quer escutar o Senhor falar com você nessa noite? Amém. Então fala assim, Senhor, rasga o véu. Rasga o véu. Quebra tudo. Quebra tudo. Mas fala comigo. Mas fala comigo. E me transforma. E me transforma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a primeira coisa que o Senhor falou comigo nessa palavra, e se vocês forem ver, os discípulos de Jesus, eles tinham praticamente acabado de vir daquele milagre da multiplicação dos pães, aonde o Senhor pegou de 7 pãezinhos, o Senhor multiplicou os pães para 4.000 pessoas. E eles estavam vindo disso, e eles entraram no barco, e eles estavam indo para Betsaida. E diz a palavra que então o Senhor falou para eles, olhou para eles e falou, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Diz então que naquele momento começou um burburinho ali naquele barco. Um olhou para o outro e falou, acho que Jesus está falando, porque vocês trouxeram só um pãozinho. Ele multiplicou lá 4.000, vocês trazem só um. Aí eu acho que o outro deve ter virado e deve ter falado, a culpa é de Pedro, né? Porque Pedro é responsável pela Santa Ceia. Ele pega e fala, deixa vir um pãozinho para dentro do barco, e agora? Diz a palavra que houve um burburinho ali. Eles começaram a conversar e a dizer de quem era a culpa do pão não estar ali. E uns acham que devem ter falado assim, nossa, vai ver que ele não quer que a gente entre lá em Betsaida para comprar pão. Não, e Judas, você está com dinheiro aí para comprar o pão? Judas, olha o dinheiro, está aí no saquinho o dinheiro, Judas? Então imagina que começou um burburinho naquele barco. E diz a palavra que então o Senhor virou e falou assim para eles, vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não conseguem escutar, não conseguem ver o que eu quero dizer a vocês? Quando eu multipliquei aqueles 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos sobraram? E eles responderam 12. E quando eu multipliquei aqueles 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos de pães sobraram? 7. Então vocês acham que eu estou preocupado na multiplicação? Eu estou preocupado se vai ter pão ou não? Quando foi que eu deixei faltar um pão na sua casa? Quando foi que eu fechei a porta, mas não abri outra de emprego para você? Quando foi que aquela conta ia vencer e você rogou a mim e na última hora eu não te entreguei o dinheiro nas tuas mãos para que você pudesse pagar essa conta? Quantas vezes eu já mandei provisão na sua vida e por que você duvida hoje? O Senhor fala para você. Os discípulos estavam preocupados se ia ter pão ou não ia ter pão, e o Senhor não estava falando nada daquilo. Porque o Senhor não estava preocupado com o material. O Senhor estava preocupado com o espiritual. Aleluia. Assim como é na nossa vida. O Senhor, a cada dia, quando nós acreditamos nele, Ele provê na nossa vida e nada nos falta. Aqueles que servem ao Senhor, nada nos falta. Aleluia. Glória a Deus. Então entrega a tua preocupação agora, nesse momento, para o Senhor. Se a tua mente ainda está colocada em algum lugar, alguém que você deixou na tua casa, alguma conta que você tem que pagar, algum acerto no juiz que você tem que fazer agora, entrega agora nas mãos do Senhor. E tenha esse culto com a tua mente e teu coração atrelados no trono dele, porque nesse momento, no mundo espiritual, já está liberado todos os seus problemas em relação ao problema financeiro, tudo que te prende, a tua mente, toda a tua preocupação. O Senhor já liberou agora, e eu creio em nome de Jesus, que amanhã, se você tem algum problema, amanhã você vai amanhecer com a solução nas tuas mãos. Em nome de Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E por que o Senhor estava preocupado com
com o fermento dos fariseus e dos herodianos. Os fariseus, eles eram povos que eles eram muito religiosos. E eles se preocupavam com as leis do Senhor, eles se preocupavam em cumprir os 613 mandamentos que eles tinham com eles na Torá. Então, eles tinham na cabeça deles que o povo havia sido cativo, havia sido levado cativo para a Babilônia, porque o povo não havia cumprido as leis do Senhor. Então, eles cumpriam a lei ali na ponta da agulha. Se a esposa errava, ou se o filho fizesse alguma coisa errada, pela lei, se tivesse que ser apedrejado, era apedrejado. Se tivesse que ser jogado para fora de casa, era jogado. Para eles, o que importava era a lei, o amor, a caridade. Os fariseus não contavam. E para os herodianos? Herodes era militar. Então, o povo que era herodiano, eles tinham um pequeno foco em Deus. Mas, na realidade, o foco maior era no militar. Era no que pensava Herodes. O que pensava Herodes, eles cumpriam. Tudo que Herodes fazia e determinava, aquele povo fazia. E hoje, não é difícil nós vermos povos assim. Não é difícil nós vermos povos desse jeito. Que o coração acaba sendo endurecido pela religiosidade. Eu posso dizer para vocês que a igreja que eu nasci, não vou citar o nome, não precisa. O que vale é o meu testemunho. A igreja que eu nasci, quando eu me converti, eu fui totalmente quebrada do Senhor. O Senhor me resgatou, me curou. E nessa igreja, o meu pastor, eu podia dizer que tinha um pouco dos dois. Porque ele era uma pessoa que ele queria que a gente cumprisse toda a lei. Não havia o amor. E toda a visão que tinha na cabeça dele tinha que ser cumprida da forma que ele queria. Então, eu lembro até de uma pregação que ele fez, onde falava assim, que Jesus tem o rosto à tapa. Mas ele falou assim, Jesus deixou bater no rosto dele porque naquele momento era o que era melhor para ele. Mas vocês não. Se afrontarem, vocês nada de dar outra face não. Tem que meter a mão na cara. E eu não conhecia a palavra. Eu era ignorante da palavra. Eu conhecia um Deus que estava no céu e eu aqui na terra. E que ele estava lá em cima e eu bem longe dele aqui. E o que eu entendia era simplesmente o que o padre falava. Eu não lia a Bíblia. O que falava na missa era o que eu entendia. Eu vinha de uma igreja católica. Meus pais eram católicos. Então, eu não tinha intimidade com o Senhor. E ele ensinava isso. E tudo que ele falava eu achava correto. Ele foi ensinando de uma certa forma que a gente não... Os fariseus, eles não se misturavam com outros povos. Porque eles achavam que eles eram tão santos, que a santidade dele impedia eles de se misturar com outros povos. Eles não podiam ter contato com um espírita, não podiam ter contato com uma pessoa de outra religião, de outra nacionalidade, porque eles iam se contaminar, então não podia ter amizade. Se a pessoa estava passando do outro lado da rua, simplesmente, eles atravessavam a rua para não ter contato com aquela pessoa. E nós éramos assim. O meu pastor ensinava, se a tua família não é convertida, não tenha comunhão com eles. Então, eu, meu marido e meus filhos fomos nos separando da minha família. Nós passávamos o Natal junto, mas quando dava meia-noite, dava 10 para meia-noite, a gente se recolhia, se fechava no quarto e ia dormir, porque a gente não podia dar a mão para cumprimentar ninguém. Não podia abençoar a vida de ninguém. Se a gente se escutava falar, Deus abençoe, eu falava, mas por que você está abençoando a pessoa? Você sabe se Deus quer abençoar ela? Então você não pode falar que Deus abençoe. Deus abençoe é só para nós que estamos na mesma igreja. Quem está fora, não. Então nós somos ensinados dessa forma. Nós somos nos afastando da família cada dia mais. E fomos criando um certo... A família rancor conosco e nós rancorosos também com a família. Eles começaram a olhar para a gente de outra forma e nós também, porque nós éramos os certos.
nós conhecíamos a palavra, nós tínhamos o pensamento do nosso pastor, e acho que o fermento, vocês sabem, o fermento, quando vocês colocam ele em algum lugar, ele fica transparente, mas ele faz a massa crescer. Aonde ele é colocado, ele cresce. Eu acho que o pior fermento que existe é o fermento do pensamento. Porque aonde é colocado o pensamento errado, porque a palavra fala que a cabeça vazia, oficina do diabo. E muitas vezes a pessoa realmente não tem a cabeça na palavra do Senhor. E a pessoa começa a viajar na cabeça dela. É igual fala viajar na maionese, né? A pessoa viaja no pensamento dela e começa a querer implantar aquele pensamento na cabeça dos outros. E aquele pensamento, muitas vezes, não é o que diz a palavra de Deus. E muitas pessoas acabam se frustrando, acabam se decepcionando, acabam endurecendo o coração. E quando vê, já estão longe da presença do Senhor. E nós sofremos muito isso. Até o dia, lá não podia ficar doente. Se você ficasse doente, irmã, irmã, você tem pecado. Você tem pecado. Você não pode ficar doente. Nós não podíamos ficar doentes. Então, se de repente alguém da família ficava doente, a gente queria pedir oração, a gente não podia. E aí, como que vai faltar na igreja se não pode ficar doente? E assim, se você tivesse com gripe, você também não podia entrar na igreja. Então, teve uma época que eu fiquei muito doente. E eu fui ligar para a pastora para falar para ela que eu precisava de oração, do jeito que eu estava. E ela falou, mas o que aconteceu que você está doente? Eu falei, irmã, estou doente, estou com dor, não estou passando bem, queria pedir oração para você. Ela falou, você está orando por alguém? Eu falei, na verdade eu estou. Eu orei por uma pessoa. Quem? Uma pessoa da igreja. Eu estava ajudando uma amiga minha em oração. Porque ela havia sido condenada por algo que ela não havia feito. E ela estava querendo deixar tudo. Ela estava caindo em depressão. Ela estava triste. A família dela estava triste, estava querendo sair da igreja. O marido dela, ela chorava, só chorava. E eu tinha muito amor por aquela irmã. E a Bíblia fala, orai uns pelos outros. E eu fui orar e ela falou, você está com essa dor porque você está orando pela pessoa. Você deveria estar deixando a pessoa pagar o preço dela. Ela já deveria estar fora da igreja, já deveria estar sofrendo porque você está orando por ela. Então você está sofrendo por causa disso. Você pecou em orar por ela. Então nós escutávamos tantas coisas. Então o Senhor mostrou para mim para o meu esposo, que nós estávamos sendo contaminados por uma visão que não era do reino de Deus. Uma visão que não vinha do Senhor. Não vinha do Senhor. E nesse momento que o Senhor estava falando com os discípulos do barco, a gente vê isso. O Senhor, a preocupação dele era essa. Era que eles se contaminassem com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus. E vocês prestem atenção que o Senhor, Ele não estava falando para 5.000 pessoas. O Senhor não estava falando para um grupo de pessoas onde Ele estava dividindo o pão. O Senhor ali, Ele estava falando para os seus discípulos. O Senhor ali, Ele estava falando para os seus apóstolos. O Senhor ali estava falando para o povo eleito dele. Tem povo eleito do Senhor aqui nessa noite? Então creia que essa palavra é para você. Amém? Glória a Deus. E diz a palavra que então, eles saindo dali, o Senhor olhou para eles e falou assim, vocês ainda não entendem o que eu estou falando, não é? Porque eles ainda não entendiam o que o Senhor falava sobre o reino para eles. E eles olharam um para o outro com cara de perplexidade, não entendiam o que o Senhor estava dizendo. E eles saíram dali e então foram para Betsaida. Diz a palavra que quando eles pararam, quando eles desembarcaram em Betsaida, diz que trouxeram um cego para o Senhor. Para que o Senhor o curasse. Aleluia. Aleluia. Trouxeram um cego para o Senhor e eu vejo
nesse cego que trouxeram ao Senhor, que o que eu achei interessante é que algumas pessoas trouxeram o cego ao Senhor. Aquele cego, apesar da deficiência dele, da limitação dele, tinha algumas pessoas que o levaram ao Senhor. E é tão... não sei se vocês já escutaram falar isso. A pessoa que ela tem uma limitação, os outros sentidos dela são apurados. Vocês já escutaram falar isso? Quando a pessoa tem uma limitação de audição ou de visão, os outros sentidos dela é apurado. E eu quero dizer para vocês que nessa parte o Senhor falou muito comigo, porque muitas vezes nós temos uma limitação na nossa vida. Às vezes é um problema na nossa saúde. Às vezes é algo que nos aflige, que nós, assim como Pedro falou, Senhor, tira esse espinho da minha carne, e o espinho não sai. Porque o Senhor fala, a minha graça te basta. Aleluia. Mas muitas vezes, querido, o Senhor quer usar essa tua limitação para aguçar os seus outros sentidos. Aleluia. E você não está sabendo escutar a voz de Deus. Às vezes o Senhor quer usar essa deficiência que você tem. Eu não sei se é no teu sentimento, eu não sei aonde é. Para aguçar os teus sentidos e de repente, através da tua vida, nessa tua dor, você ajudar uma outra pessoa. Aleluia. Porque assim como o Senhor Jesus, Ele teve que passar todo um processo nessa terra, para que Ele sentisse a nossa dor, para que Ele pudesse nos ajudar. Todos os sentimentos que nós sentimos, traição, calúnia, todos os sentimentos o Senhor também sentiu para poder interceder por nós. Aleluia. Então muitas vezes o Senhor usa essa nossa deficiência para poder nos alcançar, para poder nos aprimorar, para de repente um problema que você tem no sentimento, uma dor que você tem e você não consegue lidar. O Senhor poder usar você para curar alguém que vai aparecer na sua vida, na sua frente, no teu trabalho, na tua casa, não sei. Que esteja com o mesmo problema de sentimento que você está. Quantas vezes eu, na minha casa, passando por algum problema, o Senhor mandou alguém ligar para mim. E eu falava, Senhor, hoje não estou nem com vontade de atender o telefone, mas é naquele dia que Ele manda o telefone tocar. Várias vezes. E aí a pessoa vem falar comigo, se aconselhar sobre o mesmo problema que eu estou passando. Aleluia. É incrível, não sei se já aconteceu com algum de vocês isso. Aí eu falo, Senhor, Pai, Espírito Santo, toma minha vida agora. E fala com essa pessoa, porque eu de mim não tenho nada. Eu estou passando pelo mesmo problema que ela. O que eu falo para essa pessoa agora? E de repente eu olho para a pessoa e falo, então vamos orar. E vamos ver o que Deus quer falar com você. Aleluia. E aí quando eu oro, o Senhor usa a minha fraqueza, a minha dor. E de repente começa a encher a minha boca com a palavra. E conforme eu falo com a pessoa, eu já estou ali. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor está respondendo para mim. O que a pessoa está escutando. Aleluia. Isso é a verdade da palavra onde fala. E quanto mais você doa a sua vida, mais você a ganha. Glória a Deus. Isso é servir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E esse cego, ele foi levado por algumas pessoas. Ele foi carregado, levado por algumas pessoas até o Senhor. E eu vejo nele uma diferença entre aquele paraplégico de Betesda. Porque aquele homem que estava lá perto do tanque de Betesda, o Senhor chegou para ele e falou para ele, você quer ser curado? Ninguém levou ele ao Senhor. O Senhor perguntou para ele se ele queria ser curado. E ele, em vez de responder, eu quero, Senhor, eu quero ser curado. A primeira coisa que ele falou para o Senhor, falou assim, Senhor, olha, eu gostaria, mas é que cada vez que eu tenho que me jogar naquelas águas, sabe, não tem ninguém para me jogar lá, não tem ninguém para me levantar, então eu não consigo ser curado desse jeito. Qual é a desculpa que você tem dado ao Senhor para que você não cumpra a vontade do Senhor na sua vida? Senhor, eu não posso porque ninguém me ajuda. Senhor, eu não posso ir porque ninguém pode me levar. Senhor, eu não posso te servir porque eu não tenho tempo. Qual é a desculpa que
você tem dado para impedir o agir de Deus na sua vida? Porque sim, querido, agindo Deus, quem impedirá na sua vida? Eu quero dizer que o Senhor tem bênçãos para liberar sobre a sua vida. Aleluia! E eu quero dizer que quando o Senhor quer agir, não importa se tem alguém entrando na sua frente, não importa a muralha que está na sua frente, não importa. O que importa é você crer no Senhor e acreditar que Ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. E se você crer, Ele cumprirá. Repite as promessas que fez na sua vida. Ele cumprirá. Aleluia. Glória a Deus. Esse cego foi levado ao Senhor e diz a palavra que quando chegou lá, o Senhor olhou para ele e cuspiu nos olhos dele e impôs a mão nos olhos dele. E diz a palavra do Senhor que assim que o Senhor colocou a mão nos olhos dele, disse que o Senhor perguntou para ele: o que você vê? E ele falou: eu vejo homens que assim como árvores, eles andam. Homens como árvores que andam. Mais uma coisa que nós podemos ver desse cego: ele não nasceu cego. Porque se ele estava vendo homens que pareciam com árvores, então ele sabia o que era uma árvore e ele sabia o que era um homem. Então ele não era cego de nascença. E às vezes nós estamos na presença do Senhor e por causa do fermento e por causa de tantas coisas que a gente escuta, o nosso coração endurece e a nossa visão cega. A nossa visão fica cega, a nossa visão espiritual fica cega. E nós começamos a enxergar de uma forma diferente. E o Senhor falou profundamente comigo nesse momento, quando eu falei, o Senhor me falou sobre isso, sobre homens como árvores. Homens como árvores andando. E eu falei: Senhor, eu poderia até chegar para a tua igreja e falar assim: não, olha, eu quero dizer a você que o Senhor tem um modo de tratar com cada um, amém? O Senhor pode te curar hoje, aqui agora, dizer: seja curado e você ser curado. O Senhor pode te curar usando as mãos dos médicos, porque o Senhor habilitou os médicos para eles poderem fazer a cura através da medicação. Amém? O Senhor pode também te curar pela palavra, assim como eu fui liberta pela palavra. Amém. Eu fui curada pela palavra. Eu conheci a palavra e a palavra me libertou. Aleluia. Eu fui curada, não. Eu cheguei na igreja, eu tinha muita vontade de cair. Eu achava que se eu caísse, eu ia me libertar. Ia me libertar de tudo. Então eu ia em cada culto esperando que colocassem a mão em mim e eu tombava. Mas não foi assim. Eu fui liberta escutando a palavra. E a cada palavra que eu escutava, eu colocava aquela palavra em prática. E eu negava o meu eu. E eu escutava o que Deus queria falar comigo. E assim eu me libertei. Aleluia. Então eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa cura? Esse homem vendo pessoas andando como árvores. Eu falei: o que o Senhor quer dizer com isso? E o Senhor disse no meu profundo que Ele estava mostrando para os discípulos, porque mais uma vez as pessoas ali em volta que estavam escutando eram os discípulos. Por quê? Porque o Senhor pegou aquele cego, tirou aquele cego de dentro da aldeia e o levou para fora da aldeia. E eu imagino que quem o seguiu foram os discípulos e aquelas pessoas que levaram o cego ali. Mas aí, então vamos por partes. Por que será que o Senhor tirou ele daquela aldeia? O Senhor não poderia ter curado ele dentro daquela aldeia mesmo? O Senhor poderia ter curado ele lá. Porque diz a palavra que aonde o Senhor passa, o lugar não é mais o mesmo, não é verdade? O lugar que o Senhor Jesus passa, aquele lugar não se transforma mais no mesmo. Mas acontece que aquele lugar, Betsaida,
ele já havia sido amaldiçoado por Deus. Porque aquele lugar, por causa dos fariseus e por causa dos herodianos, era um lugar de incredulidade. Deus já havia mandado muitos milagres para aquele lugar. Jesus já havia feito muito milagre naquele lugar. Pedro, Filipe e André haviam nascido em Betsaida. A multiplicação dos 5.000, onde o Senhor sustentou 5.000, ali também foi em Betsaida. Mas apesar de tantos milagres que aconteceram naquelas aldeias, naquelas 3 aldeias, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, apesar de todos os milagres, mesmo assim, aquele povo era incrédulo. Aquele povo não acreditava em Jesus. Aquele povo vivia tanto na sua religiosidade que eles não acreditavam. Eles acreditavam somente no material. Eles acreditavam no tocável. Eles não conseguiam ver o que o Senhor queria passar. Eles não conseguiam ver as misericórdias de Deus sobre aquela terra. E diz em Mateus, capítulo 11, vocês não precisam abrir, eu leio para vocês. Diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os seus milagres foram realizados entre vocês, tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado ao céu. Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Aquelas 3 aldeias haviam sido amaldiçoadas por Deus. O Senhor é um Deus de misericórdia, e onde há perdão, aonde há arrependimento, o Senhor, aonde abunda o pecado, o Senhor superabunda a graça. Mas aquele lugar já havia sido tão perdoado pelo Senhor, por tantos milagres, pela mão do Senhor ter tocado tantos ali já, e eles não terem acreditado no Senhor, que o Senhor Deus simplesmente amaldiçoou aquelas aldeias. Então, quando Jesus foi curar o cego, ele tomou o cego pela mão, tirou o cego de dentro da aldeia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E voltando onde eu tinha parado, como, Senhor? Como? O que o Senhor quer dizer em ver homens transformados, andando como árvores? O Senhor fala para mim, assim como o ser humano tem olhado o seu próximo. O homem tem olhado o seu próximo como um objeto. O homem não tem vivido o verdadeiro reino de Deus. E era isso que o Senhor queria que os apóstolos vissem. Por quê? Porque um pedaço de madeira, por mais que a raiz esteja grudada na terra, esteja se alimentando, se você quiser, você vai lá, você corta aquela árvore, você faz uma mesa, você faz um balcão, você faz uma estante. E aí você usa a mesa até a hora que ela te serve. Se de repente a tua casa aumentou as pessoas que frequentam, então você fala, essa mesa aqui é pequena, vou comprar uma maior. E essa aqui? Essa aqui joga lá no fundinho do quintal. De repente a gente precisar para qualquer coisa, a gente pega. Ou então ela quebrou a perna, né? Não dá mais para usar. Então joga fora lá. O que nós temos visto é o ser humano tratando o outro como objeto. O que nós temos visto é o ser humano não dando mais valor para as pessoas. Vocês viram os atentados que têm acontecido aí? E, queridos, o que vocês veem é as famílias sendo atacadas pelos agentes de Satanás a cada dia. A cada dia, Satanás tem mandado os seus agentes para exterminar as famílias. Quantas crianças e mães morreram naquele atentado com aquele caminhão lá na França? Quantos? Quantas crianças, nós vimos corpos de crianças jogados pelo chão, as bonequinhas do lado, famílias desfeitas. E é esse o prazer dele.
é ver. Essa é a maior cegueira que o inimigo tem colocado no ser humano. É a cegueira espiritual do amor ao próximo. Eu preciso de você até a hora que você me satisfaz. A hora que eu não preciso mais de você, eu te descarto. Passemos para o próximo. É assim. É assim que o ser humano tem agido. E quantos de nós, eu posso dizer, quantos de nós temos o nosso coração magoado por muitas vezes temos passado por isso? Quantos de nós, muitas vezes, ajudamos ao próximo, ajudamos algumas pessoas, e as pessoas vêm, nós abrimos nosso coração, socorremos, damos uma palavra de consolo, mas aí quando a pessoa não precisa mais, olha, obrigado, mas foi Deus que me ajudou, agora eu não preciso mais, vai em paz, olha, que Deus te abençoe. Você passa na rua, a pessoa, oi, te conheço? Conheço não. O ser humano tem perdido o valor. E o Senhor não queria que os discípulos tivessem isso no coração dele. O Senhor queria que os discípulos tivessem sim o fermento no coração deles, mas o fermento do amor. O fermento do amor. O Senhor queria que os discípulos tivessem a visão do reino dos céus. Porque hoje nós vamos em determinadas igrejas. O povo muitas vezes é levado para determinadas igrejas aonde o púlpito se transforma em palco. E as pessoas ficam preocupadas qual vai ser o show de hoje. Qual vai ser o cantor? Quem vai trazer a música hoje? Muitas vezes a pessoa deixa de contribuir na igreja dela, local do bairro, para ir num culto que vai ter um determinado cantor lá, e ela assiste o culto, e muitas vezes até usa do seu dízimo e dá na outra igreja para favorecer, porque foi o cantor, porque teve todo um momento emocional, e aí a pessoa vai para lá e deixa a sua igreja local, e quando termina, volta para a sua igreja com um vazio dentro de si, por nada. Eu quero dizer a você que nós não precisamos de artista no palco. Nós precisamos de evangelho no púlpito. Aleluia, Jesus. Nós precisamos de mais evangelho no púlpito. Aleluia. Evangelhos que falem da palavra do Senhor. Evangelhos que preguem, sim, o reino de Deus. Aleluia. Porque hoje em dia as grandes igrejas, as maiores, o que elas pregam é só um valor, é só um dinheiro, é só prosperidade. É só o que você vai ter, é só o que você vai conseguir. Se você der tanto, você consegue tanto. E o reino de Deus não é isso. Verdade, Jesus. Aleluia. O reino de Deus não é isso. O Senhor Jesus não é dono de um pedágio onde a graça que Ele lhe oferece, você tem que pagar na porta de saída. É, meu Deus, é verdade. Aleluia. Aleluia. O Senhor queria mostrar para os apóstolos, para os discípulos, que nós temos que viver o reino de Deus. Não se contamine. Não saia da sua igreja. Não se contamine com o fermento de Herodes. Não se contamine com os fariseus. Fique na presença do seu mestre. Aleluia. Recebe a palavra que Deus está dando para o seu mestre. Aleluia. Aleluia. Recebe a palavra, por mais que a palavra doa. Porque muitas vezes a gente se encaminha para essas igrejas e o emocional fala mais alto. É muito gostoso, realmente. Você chegar, levantar sua mão, é o maior jogo de luzes, é som, muito gostoso no momento. O teu emocional sobe lá em cima. E depois, quando você chega na sua casa? E aquela dor? E aquele sentimento vazio que você estava sentindo? Querido, como eu falei, só a palavra tem o poder de te libertar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E se o evangelho não vier no altar consagrado, ela não te transforma, ela te deforma. Ela te deforma. Diz a palavra então que mais uma vez o Senhor colocou as mãos sobre aquele cego. E ele teve os olhos abertos espirituais. Aleluia. E eu creio que naquele mesmo momento os olhos espirituais dos discípulos também foram abertos.
E o Senhor então falou para aquele cego: não volte mais para a aldeia, vá para a sua casa. O Senhor não queria que ele voltasse mais para aquele lugar da incredulidade. O Senhor não queria mais que ele voltasse para aquele lugar, porque eu imagino tanto que aquele cego deve ter sido humilhado dentro daquela aldeia. Tanto que ele não tem nem o nome. Ele é conhecido como cego de Betsaida. Então eu imagino que chamavam ele: ô ceguinho, sai daí. Ô cego, ó, você não vai conseguir não, meu. Hoje você não vai conseguir nada para você comer. Ô cego, ó, você pensa que alguém vai fazer alguma coisa por você? Não vai conseguir nada não. Muitas vezes, o Senhor, através de alguma situação, está tirando você. Algo está acontecendo na sua vida. E você está falando: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque tudo estava indo bem. Tudo estava indo tão bem. Eu estou na tua casa, eu estou orando, eu estou te buscando. Mas por que isso agora, Senhor? Por que essa situação que está abalando o meu coração está me tirando do meu lugar de conforto e está me levando para isso, Senhor? Eu não mereço. Eu te busco. Eu escuto a tua palavra. Eu te obedeço. Por que, Senhor? Eu quero dizer a você que o Senhor pode estar te tirando do teu lugar, daquela situação que você está vivendo, porque Ele quer simplesmente transformar tudo que você está vivendo para melhor. Aleluia. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Às vezes, através de uma dor, o Senhor nos leva em algum lugar. E o Senhor usa as nossas vidas para transformar outras vidas. Através de uma situação, o Senhor transforma. Eu quero só contar esse testemunho rápido. Meu filho, ele está fora, né, da presença do Senhor. Ele teve um desgosto e ele acabou saindo da presença do Senhor. Parou de ir na casa do Senhor. E para nós, como servos do Senhor, isso já é difícil. Imagina para uma pastora. Ver um filho que tocava no altar, ver um filho que louvava ao Senhor, de repente está fora da presença do Senhor. E eu falo isso para a honra e glória do Senhor. Se eu tiver que usar minha vida quantas vezes for, para contar o testemunho da minha vida, para glorificar o nome dele, eu faço. E o Senhor abençoou meu filho, ele casou e ele teve uma filhinha, agora há pouco tempo atrás, fez 4 meses, que ultimamente é o amor da minha vida. E aí eu sempre convido meu filho para ir na igreja, e a cada dia é algo diferente, né? Ai mãe, nós vamos. Ai mãe, outro dia a gente vai. Ai, hoje está frio, hoje está calor, né? E aí ele vai empurrando. Até que um tempo atrás, no dia do aniversário dele, meu marido foi buscar ele na casa dele para levar eles na minha casa, e a gente ia fazer um bolo, só entre nós. E a nenê estava no bebê conforto, que é colocar o bebê conforto no carro, e ele mora num apartamento, ele estava descendo as escadas, e a esposa dele já tinha descido, meu marido desceu logo atrás, e ele desceu logo em seguida com o bebê conforto. E conforme ele desceu alguns degraus, o bebê conforto abriu, a nenê rolou 3 degraus e simplesmente voou. Na época ela estava com nem 3 meses ainda. Ela voou e o meu marido subiu a escada correndo, meu filho gritou, e o meu marido falou: Tânia, eu simplesmente não sei te dizer como eu consegui alcançar a nenê. Ele falou: não sei. Mas a nenê, naqueles 3 degraus que ela rodou, ela bateu a cabeça. E o meu filho me ligou e disse: mãe, nós não estamos indo para aí, nós estamos indo para o hospital. Eu falei: por quê? Já imaginei, meu marido caiu, meu filho caiu, mas eu nunca ia imaginar que a minha neta tinha caído. A Alice caiu. Como assim? A Alice não sabe andar? Como que ela caiu? Ela caiu do bebê conforto e rolou a escada. Nós estamos indo para o pronto-socorro. Chegou lá, foram examinar e os médicos falaram que ela havia tido como é que fala?
traumatismo craniano. Ela estava com uma hemorragia do lado direito da cabeça. E que ela teria que ficar na UTI em observação, iria fazer uma tomografia, e era muito grave. E eu estava na minha casa e querendo saber notícia, até que enfim, meu marido me ligou, já era quase meia-noite, me passando isso, que ele iria vir embora para pegar o documento e iria ter que voltar para o hospital. Eu falei, você me pega? Como não? Mas já é tarde, você me pega. Passei na casa deles, o Senhor me tocou, eu peguei um azeite, consagrei ao Senhor e nós fomos para o hospital. Chegando no hospital, meu filho chorava demais e minha nora no telefone, meu filho olhava para minha cara e ele só falava, mãe, mãe, e ele chorava. E eu falava, calma filho, Deus está no controle. E a hora que a esposa dele parou, estava falando no telefone, eu falei, vamos esperar ela acabar e vamos orar. Quando terminou, nós fomos orar, e no meio da oração, eu orei e pedi para o Senhor para que houvesse ligamentos, para que os ossos fossem ligados. Eu falei, Senhor, eu te agradeço por aquele anjo que o Senhor colocou naquela escada e que segurou a minha neta e que o Senhor nos deu essa bênção dela estar aqui conosco agora. E eu creio que o milagre já foi realizado. E quando eu comecei a falar isso, minha nora começou a chorar, e ela chorava, e eu falei, por quê? Será que ela chora tanto? E quando eu parei de chorar, ela falou, agora eu quero te contar uma coisa. Porque a família dela era toda desviada. Eu falo era, porque eles estão voltando para o Senhor agora. E ela falou, e a minha irmã um tempo atrás foi numa igreja, buscando a palavra e orando pela nossa família, para que a nossa família voltasse para o Senhor. E uma pastora, Deus usando a boca dela, disse que o dia que o anjo aparecesse na escada, aleluia, que o anjo aparecesse na escada, que todos da família voltariam a acreditar em Deus e voltaria para os caminhos do Senhor. Aleluia. Então eu olhei para minha nora e falei, então vocês sabem que Deus tem um chamado para a vida de vocês. Aleluia. Hoje a Alice renasceu para a honra e glória do Senhor. E amanhã, eu creio que esse exame não vai dar mais nada. Minha neta está curada. Eu falei. E vocês vão prometer ao Senhor que para a honra e glória do nome dele, apresentarão a minha neta na casa do Senhor. Eles falaram, não, nós vamos. Quando foi no outro dia, nós vamos saber a resposta da tomografia. O médico falou, olha, eu não sei explicar, mas o corpo absorveu a hemorragia. Aleluia, Deus! E o traumatismo craniano não existe mais. Ele falou que tem uma pequena contusão. Ele falou, mas nem hematoma do lado de fora da cabeça eu vejo. Ele falou, então como a entrada nos papéis foi dada com o traumatismo craniano, eu não posso falar agora. Então vai embora, porque olha, não tem nada, eu tenho que cumprir os 3 dias, ela tem que ficar em hospital em observação, mas aí depois vocês podem levar ela embora. E aí eu guardei o bolo do meu filho. E no domingo, eles saíram do hospital e nós falamos, a partir de hoje, nós vamos comemorar o teu aniversário e o renascimento da Alice. Aleluia! Então creia que se você está passando em alguma situação difícil agora, você está nos pés do Senhor, você tem buscado ao Senhor, você não tem se contaminado com o fermento dos fariseus e nem dos herodianos, você tem escutado a voz do teu mestre, tem obedecido, tem praticado a palavra do Senhor. Acredita que o Senhor tem o melhor para a sua vida. E se creres, verás a glória de Deus. Porque eu falo para você, o maior milagre não é o coxo andar. O maior milagre não é o cego ver. Porque muitas vezes a pessoa pode ter a perna perfeita e não conseguir sair do lugar. Muitas vezes a pessoa pode ter uma vista maravilhosa, mas não consegue enxergar as verdades da vida. O maior milagre é a pessoa entregar a vida para Jesus, aceitar a presença dele na vida, escutar a palavra, praticar e ter a vida transformada. E ainda no final, receber a coroa da vitória e morar com o Senhor na glória. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Esse é o maior milagre que nós podemos ter na nossa vida.
se de repente você tem dentro de você algo que te impede, meu querido. Porque muitas vezes a gente trabalhando, às vezes na obra do Senhor, muitas vezes a gente estando na casa do Senhor, mesmo estando na casa do Senhor, assim como eu passei uma vez, eu me sentia, eu não me sentia bem de falar que eu estava doente, não me sentia bem que tinha algo que me incomodava. Ou às vezes você está dentro da casa do Senhor e você não consegue deixar um vício que você tem. Às vezes você tem um vício de cigarro que permanece em você e você não consegue se livrar dele. Ou às vezes é um outro vício, ou o teu vício é a murmuração. Por mais que o Senhor te ajude, por mais que o Senhor te ajude, você está murmurando, você murmura. Muitas vezes você não consegue sair da zona do pecado para fora, para você receber o teu milagre, porque você fica preso ali, naquela zona de pecado, porque a murmuração vira rebeldia na presença do Senhor. É verdade. E muitas vezes nós ficamos presos ali. Ou muitas vezes você levanta falso testemunho sobre alguém, você fica naquela zona do pecado que deve sair e você não sai para viver o milagre. Ou muitas vezes você escuta a palavra do Senhor, mas quando você sai, você fala, essa palavra não foi para mim, não coloque em prática. Você fica em Betsaida e você não sai para receber o teu milagre. Eu quero dizer a você, eu não vou convidar você a vir aqui para frente, porque cada um sabe onde é a tua Betsaida. E aqui, a casa do Senhor não é a casa do julgamento. A casa do Senhor é a casa do amor, do perdão e da caridade. A palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho autoridade de examinar a tua vida e nem de apontar o dedo para você. Porque cada vez que eu aponto o dedo para você, 3 dedos se voltam contra mim e o maior aponta para Deus e Deus fala, estou te olhando. É Deus. Então, cada vez que você tiver vontade de falar de alguém, principalmente do teu líder, porque ele é o anjo da igreja na presença do Senhor, você faz assim, aponta para o espelho e faz assim, e lembra, Deus está te olhando. Eu quero que você fique de pé. E nós vamos orar, amém? Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Boa essa palavra. E durante a oração, eu gostaria que, então, você fechasse seus olhos, coloque a mão no teu coração e diz para o Senhor onde é a tua Betsaida. Eu gostaria de pedir para a apóstola fazer essa oração. Amém, apóstola? Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Oh, Senhor, Pai, Deus. Deus sabe realmente aquilo que precisamos ouvir. Nós queremos, Senhor, apresentar diante de Ti aquilo que precisamos ser sarados, aquilo que precisamos ser transformados. Não temos permitido a Sua palavra entrar. Nós escutamos, mas não ouvimos. Nós ouvimos, mas não praticamos. Precisamos, Pai, que o Senhor nos ajude com nossas fraquezas. O Senhor nos ajude agora. Como o Senhor ajudou aquele cego, tirando ele do nosso comodismo, do nosso eu, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de... O coração dos meus irmãos. Principalmente vai ter sempre problema. Fico olhando pra ver se ela parou ou não. Mas é bonito.